Bom dia. Atenção! Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite para participar do seminário e também dessa mesa com o Fred, o colega lá do Carioca, com o Ivan, que também, além de grande montanhista, são duas pessoas que eu tenho maior admiração tecnicamente. Então realmente é um prazer estar aqui. Só queria falar primeiro também, embora a minha formação de engenheiro, de mestrado, de doutorado, seja na área de eletrônica, de eletromagnetismo, enfim, eu trabalho num laboratório da PUC chamado CPTI, que é um centro de pesquisa em tecnologia de inspeção. Então, de certa forma, também profissionalmente eu estou ligado a uma área de inspeção, de garantia de estrutural, de equipamento, e isso tem, enfim, permeado tanto a minha experiência de escalador quanto a experiência profissional. E eu acho que talvez o primeiro motivo que levou o Delson a me convidar a participar aqui da mesa é um trabalho que a gente fez como conclusão de curso de guias do Carioca. O curso foi, quer dizer, o CFG foi de 98 a 99, a gente apresentou o trabalho em 99, eu e o Marcelo, e que foi um trabalho que, de certa forma, teve alguma influência, né, em termos do conhecimento a respeito dos grampos, porque, embora a gente não tenha feito um trabalho estatístico sério, do ponto de vista de pegar um número realmente grande de grampos e tudo mais, me parece que talvez tenha sido um dos primeiros, talvez o primeiro trabalho a tentar quantificar a resistência dos grampos, que era uma coisa que até então ninguém exatamente sabia, né? E só lembrar um pouquinho aqui, uma coisa que provavelmente ninguém lembra, né? Ninguém sabe, mas que foi uma parte do trabalho também que foi bastante... a gente teve bastante satisfação de fazer, e que é pouco citada, que é uma parte onde a gente fez uma revisão tanto da teoria das forças envolvidas numa queda, quanto a gente fez um trabalho experimental de medir a força de choque de uma corda. Então a gente foi lá no Grajaú, tem algumas fotinhos aqui, o Marcelo pendurado, são fotinhos, enfim, não vou entrar em detalhes, mas era um vaso de pressão que a gente tinha lá na PUC, de 50 e poucos quilos. A gente fez uma eletrônica que media a aceleração, a gente colocou ela dentro, a gente soltou ela em cima de uma corda praticamente nova, mas que metade dela tinha sido inutilizada, e até por uma extrapolação depois, em termos de fator de queda, a gente estimou qual efetivamente era a força de choque daquela corda. E a segunda parte, que na verdade eu acho que é a parte que realmente ficou famosa, foi a parte de teste dos grampos em si. E aí, para essa parte de teste, a gente fez uma peça, que é esse L aqui. Eu não tenho mais foto da peça que a gente fez. Era um grande L de aço, bem parrudo, bem pesado, onde a gente colocava o grampo numa posição teórica de esforço, de uma queda vertical, e a gente tinha perfeitamente alinhado aqui com o olhar do grampo a rosca da máquina Instron lá da PUC, do laboratório do Adler, que também é do Carioca, e que fez esses testes pra gente, enfim, obviamente sem cobrar, porque isso aí você pode contratar o laboratório dele para fazer esse tipo de coisa, mas aí com laudo e tudo, foi uma coisa relativamente, uma coisa informal, que a gente usou no nosso trabalho. E aí, os resultados, e aqui eu peguei só dois resultados representativos para vocês entenderem o que aconteceu. No trabalho tem outros grampos, né, numerados e com as suas respectivas curvas de carga, mas basicamente o comportamento que a gente observou é o que está mostrado aqui na figura. Então, como é que você deve interpretar isso aqui? Isso aqui é um grampo que você imagina que ele está batido na pedra nessa posição, né? E essa aqui é uma curva de carregamento, onde você tem aqui o deslocamento da máquina e quanto que a máquina mediu que esse deslocamento produziu de força, né? de carga ali na célula de carga da máquina. Então, para quem não está habituado a ler esse tipo de gráfico, essa primeira região aqui, quase uma reta, é uma região
onde o grampo está sofrendo uma deformação elástica, né? A força que você está aplicando no eixo do grampo causa uma deformação, né? Tanto que você vai ter um deslocamento na horizontal, ou seja, ele está inversando, mas enquanto você trabalha naquela região, basicamente você tira a aplicação da força e o grampo retorna à posição original dele. A partir do momento que você passa desse joelho aqui e você entra nesse platô, digamos, aqui em cima, você tem a região de deformação plástica, quer dizer, você está produzindo uma deformação no grampo irreversível, né, digamos. Ele não vai retornar à posição original, ele pode voltar um pouquinho, né, elasticamente, mas basicamente quando você analisar esse grampo depois desse esforço, você vai ver que ele ficou meio tortinho para baixo, né? E a primeira coisa que eu chamo a atenção é que esses grampos que a gente testou eram grampos do Carioca e enfim, até grampos que tinham sido retirados de via, tinha uma fauna de grampos ali no trabalho, embora não muito numerosos, eles cobriam algumas possibilidades de grampos que a gente via na prática. Legal. Pois é, de modo principalmente aço 1020, né? Isso a gente não tem certeza se todos, mas os que a gente tinha acesso ao material era aço 1020. Então, quer dizer, essa curva deve ser interpretada dessa forma. E aí o que acontecia é que você repara que esses grampos, eles deformam centímetros, né? Praticamente aqui 2 centímetros que ele deformou na vertical antes de romper, né? E antes de separar em dois pedaços, que é quando você tem realmente a carga indo a quase zero, né? Soltando em 2 pedaços. E aqui embaixo, o grampo, que seria o grampo batido, digamos, com olhar para baixo, né? Que é uma coisa que a gente não vê muito por aí, embora algumas vias a gente até veja, mas acho que em função até de uma certa insegurança do conquistador com relação à qualidade dessa solda, que foi feita a soldagem do olhal, ou até porque tem grampos que o vergalhão é de meia, mas o olhal de 3/8, né? Então, de modo geral, em sua maioria, os conquistadores colocam com o olhal para cima. Mas é uma coisa curiosa, porque o olhal para baixo, embora não seja muito utilizado, isso também foi uma coisa que gerou uma certa repercussão na época, a gente observou que a carga que o grampo resistia ia aqui acima de 3 toneladas, enquanto a carga máxima do grampo com olhar para cima estava aí na faixa de 1.250, né? Quilogramas por. Então, enfim, isso também é uma coisa que gerou uma série de discussões na época. Mas, uma vez com esses resultados, é razoavelmente intuitivo entender o que está acontecendo aqui, porque o formato do grampo com o olhar para cima, embora você esteja tentando poupar a solda ou não confiar na solda, ele mecanicamente ele é desfavorável, né? Porque você tem um braço ali de alavanca que você está submetendo o material a essa dobra, enquanto que quando você tem o olhar para baixo, o próprio olhar se apoia na rocha, né? E você não tem esse tipo de esforço de alavanca. Então, assim, embora seja um resultado que depois analisando os dados é relativamente intuitivo, acho que na época que a gente fez esses testes, isso não era muito conhecido, né? Ninguém tinha realmente esses dados para analisar dessa forma. Então, os resultados, né, que acho que geraram bastante discussão, é que os grampos para cima, com essa carga máxima aí da ordem de 1.200 kg-força, muita deformação, os grampos para baixo com uma carga maior, mas desde 99 a nossa crítica com relação à qualidade da solda, né? A gente já teve, por exemplo, um lote de grampo no Carioca que a gente pegou um grampo e o cara esqueceu de soldar do outro lado. Quer dizer, é realmente um negócio que você se questiona quanto ao procedimento que está sendo usado ali, né? Então, se vocês forem ver o nosso trabalho que está no site do Carioca, desde 99, né, essa preocupação com o procedimento de soldagem ele já existia, embora, enfim, em 99 a gente tivesse, inclusive, muito menos experiência profissional, né, do que a gente tem hoje para analisar esses resultados. E aí, as discussões que o trabalho motivou, a primeira é a mais óbvia, né, que a carga máxima está menor que a exigência da UIAA. Eu vou passar e volto.
só para lembrar aqui, eu estou vendo que o pessoal falou das atualizações, eu não sei se ainda vale isso, porque inclusive tem... Tá bom. Então, esse aqui é só um resuminho dos números, só para vocês terem esses números na cabeça. A norma tem essa força aqui, digamos, na vertical, né, de queda de 2.500, né, 2.500 kg-força, e uma força que eu chamo aqui de arrancamento no eixo da proteção, que aí você tem dois valores, dependendo da norma. Uma norma europeia, que fala de 1,5 toneladas, e a norma OIAA, que fala de 2 toneladas. E esse teste, em 99, a gente não fez nenhum teste de arrancamento. Então, essa carga máxima, ela está obviamente menor do que a exigência da OIAA de 2.500. E a pergunta que a gente fazia na época bom, ela está muito menor. Onde estão... onde estão os grampos amassados por queda? Porque ela é tão menor que deveria ser mais provável você encontrar vigas onde as pessoas caíram com grampos amassados, né? O que explica não ter isso, né? E a primeira coisa que a gente, a primeira hipótese que a gente formulou e que a gente confirmou, na verdade, com a primeira parte do trabalho, é que esse parâmetro de 2.500, né, ele, na verdade, ele deriva de uma especificação da corda elástica. Então, a corda, para ser considerada uma corda elástica de escalada, ela tem que ter uma força de choque, ou seja, a força testada naquela condição de fator 2, com peso de 80 kg, não sei o quê, menor do que 1.200, mas a exigência é menor. Então, se você permite que sejam usadas cordas para escalada de até 1.200 e a força na proteção mais ou menos, pode ser, né, do dobro dessa força de choque, você teria que ter o dobro da força de choque da corda e daí mais ou menos no 2.500. Quer dizer, de onde eu entendo que vem esse número originalmente. Não sei se alguém tem algum, mas me parece que é o racional por trás desse número. E a força de choque que a gente mediu naquela corda, naquele teste que a gente fez, né? E aqui quando eu falo força de choque, a gente já fez a correção, porque ali era uma queda de fator mais ou menos 1, e pelo modelo de queda que a gente fez a correção para a mesma corda se tivesse sido 80 kg e um fator de queda 2. E aí a gente teria uma força de choque 630 kg-força. E aí eu coloco medida entre aspas porque o valor que eu medi foi menor do que esse, porque o meu teste, o peso era de 54 kg e o fator de queda era 0,8. Então eu medi esse parâmetro, mas eu extrapolei ele para o fator 2 e peso de 80 kg. E aqui a pergunta que o Milano já fez, o aço utilizado 1020, né? Geralmente, 1020, isso não é uma regra, né? Aquela questão que a gente fala da proteção artesanal, você não pode falar o que é um grampo artesanal. Existe mais ou menos um padrão que foi estabelecido pelo uso, mas você não pode afirmar que todo mundo que fez um grampo até hoje usou o mesmo material, fez da mesma forma, com as mesmas dimensões e tudo mais. Mas o 1020 é um material que a gente encontrou com bastante frequência. E isso eu queria destacar aqui, enfim, para quem não é da área, o pessoal com certeza vai falar de materiais muito mais sofisticados. É um aço que ele tem pouco carbono e por isso ele tem uma característica de ser mais dútil, né? Ou seja, ele é um material que ele deforma muito antes dele quebrar. Você pode pensar que o oposto desse material seria uma coisa tipo um vidro. Você dá um choque, você bate no vidro, ele trinca. Esse material não, ele tem uma característica de deformar bastante. Ele é um material muito, aqui que eu posso me ajudar, forgiving, né, em termos de trabalho, assim, de você manusear ele, soldar, ele é fácil de soldar, enfim, características que talvez expliquem porque mesmo você trabalhando ele de uma forma simples e não muito cheia de procedimentos especiais, você ainda assim tem um resultado bom, né? Pensou na produção, é isso? Não? Eu não pensei ainda não. A gente chama um pouco de adaptável. Adaptável. Os procedimentos. Ele tem zonas muito flexíveis onde você pode trabalhar. Tá bom. Uma forja caseira, você consegue martelar ele e fechar ele quase como um indústria. Tá bom, obrigado. Era mais ou menos. Miguelzinho, Oi. repete o que ele falou para o pessoal escutar. Fala aí.
Não, é que ele tem uma zona de trabalho muito flexível, então você não fica muito controlado em temperatura, em controle de procedimento, você tem uma flexibilidade muito grande de trabalhar com métodos alternativos e o resultado fica muito próximo daquele que você já esperava, né? Acho que essa é por isso que ele é tão, por isso que a indústria gosta tanto dele. Obrigado. Bom, aí a gente fez uma revisão em 2013 para esclarecer alguns pontos, esse está no site, é um texto em forma de perguntas e respostas, onde a gente incluiu novas informações sobre grampos colados, testes de arrancamento, alguma pincelada sobre a questão inox SCC que eu não vou falar aqui, o comunicado ao IA, a questão do titânio, esclarecimentos, mas de qualquer forma outros registros interessantes. Embora a gente também tenha todo esse período de 99 a 2013 até agora 2018, a gente, com um aumento grande de participação de escaladores, né, você não tem um aumento expressivo de registro de falhas nessas proteções que já estão instaladas, né? Você tem algumas exceções, por exemplo, um grampo de 3/8 que quebrou no Italianos em 2005 com uma queda, e aí 3/8 indiscutivelmente é um diâmetro muito fino para você fazer um grampo de escalada, isso aí não dá para justificar. Tem aquele grampo podre do que o David Lamba se pendura e arrebenta no vídeo, mas porra, da forma como o Thor se estoura ali naquele vídeo, devia ser uma coisa muito podre, né? E aí eu queria destacar esse estudo, isso aí, já fiz essa sugestão, mas realmente eu não tenho como ajudar muito mais, é um estudo do Clube Alpino Alemão, DAV, feito em 2007, e se for possível alguém traduzir esse estudo do alemão para o português, eu acho que seria muito legal, porque esse estudo tem muita informação interessante. Eu li ele na base do Google Translator e enfim, vai interpretando e tal. Ele é um estudo que foi motivado por 2 acidentes que eles tiveram lá, sendo que um foi fatal, e os 2 acidentes foram com falhas de proteção, mas ele compara vários tipos de proteção fixas com relação à carga máxima, arrancamento, e produz uma série de cuidados, tanto na instalação dessas proteções fixas, quanto dicas, digamos, na utilização posterior desse material. Então aqui eu quero destacar o teste que eles fizeram de arrancamento, e aqui na esquerda são várias chapeletas com paragold de expansão, e aqui grampos colados, tipo aquele grampo de titânio que a gente tem usado aqui no Brasil, ou outros que já existiam, da Petson. E aí é interessante que as chapeletas elas apresentam uma variabilidade muito maior de resistência ao arrancamento do que os grampos colados. E aí, com relação a isso, até tem uma frase que eu vou citar, porque a gente escreveu no trabalho. O processo de colagem deve seguir uma série de procedimentos, tais como limpar bem o furo, verificar a validade da cola, utilizar o aplicador correto que garante a mistura dos 2 componentes, né? Não sei se vocês já viram a pistola de aplicação da cola, ela tem um zigue-zaguezinho que vai misturando os 2 componentes. Descartar a primeira tira de cola, porque essa mistura pode não ter acontecido ainda. Então, isso não quer dizer que você não exija um treinamento e não seja trabalhoso você instalar uma proteção fixa colada. Mas o ponto aqui é que esse é um processo mais padronizado, ele é menos artístico do que tanto a colocação da chapeleta quanto a colocação no grampo batido que a gente usa aqui. Então, a recomendação que eu e o Marcelo fizemos nessa revisão de 2013, em termos de solução mais segura, do ponto de vista daquela com menor chance de erro de instalação, é de utilização de grampo colado. O que, obviamente, não é uma garantia absoluta, tanto que o próprio trabalho do DAV começa com 2 casos de grampos colados que saíram. E esse aqui é a imagem do trabalho, é um grampo que ficou 1 ano instalado e depois ele saiu, ele foi arrancado pelo peso do corpo do escalador. E aí você vê que aparentemente a cola dentro do furo não curou, e não sei se vocês percebem aqui do lado de fora, ela está com aquela cor marronzinha que parece que ela curou, né? Então, olhando você de fora esse grampo, provavelmente ele parecia bom. E ele saiu com o peso do corpo. E aí, destacando também algumas imagens, principalmente do trabalho do Davi, essa chapeleta aqui, que corroeu aqui o corpo do parabolso
ele destaca explicitamente no trabalho de que isso não era visível externamente, que você tinha essa corrosão dentro do cubo e do lado de fora parecia estar tudo bem. Aqui uma imagem de corrosão do tipo pilha, né, um efeito de você estar usando uma chapeleta de um metal e o parafuso parabolt de outro metal sem se preocupar com a diferença de potencial elétrico dele, de potencial dele, que é um fator muitas vezes negligenciado, ao meu ver, quando se fala em chapeleta, muitas vezes as pessoas negligenciam que o parabolt é importante. E essa aqui é uma foto de um autor desconhecido, mas que também é um grampo que o parafuso já era, né, dentro, e do lado de fora não parece tão mal assim, né? E aí, com relação à chapeleta, também fazer essa observação de exigir também uma expertise. O meu xará, o Miguel Monteza, fez um comentário na Seclist recentemente sobre colocar a chapeleta e o parafuso, e na hora que você vai apertar, o parafuso rodar, né? Então também ter uma dificuldade de instalação. Aqui algumas imagens de corrosão em grampos P, e aí eu coloquei aqui para poder meu ponto com relação à inspeção, né, que tem a ver com a área que eu trabalho também. O grampo de aço carbono, ao meu ver, ele tem uma vantagem que a gente também não deve desprezar, que é essa facilidade de inspeção, que é todo o material instalado, inclusive nessas recomendações da OIA, que eles colocam, tem que ser trocado depois de X anos, não lembro, até, sei lá, um tempo pequeno, sei lá, 5 anos, não lembro qual era o tempo, mas a questão de você poder inspecionar o equipamento de segurança instalado, ao meu ver, é muito importante. Além do resto todo, é um aspecto que tem que ser considerado, e o fato é que o aço carbono que você vai vendo ele perdendo material, você vê, aqui ele já está indo embora, aqui já está ficando mais fino. Esse aqui você vê que apesar dele estar super mal batido para fora, você vê que ele não está mais fino, ele está com uma corrosãozinha superficial, ele não perdeu ainda a espessura, né? E isso é uma vantagem, ao meu ver, de você ter essa capacidade de inspecionar e do instalador não treinado na área de inspeção poder fazer uma avaliação da qualidade daquela proteção. Eu acho que isso é um fator que não deve ser desprezado. A gente fez no trabalho uma recomendação de sempre que possível colocar parada dupla, independente da proteção em si, pela questão da redundância, de você evitar desconfiar sempre numa peça e, assim, também pelo fato de que a parada é onde você vai ter o maior esforço, que ela possivelmente vai segurar uma queda de fator 2. Recomendar, obviamente, disponibilizar esse tipo de informação, de conhecimento para toda a comunidade de instaladores. E um teste que eu acho muito interessante, sugerido no trabalho do Davi, com relação ao grampo colado, mas que eu proponho que seja usado como prática, ou ensinado, ou enfim, seja avaliado, e que eu particularmente até tenho feito em algumas situações na escalada, de você pegar um mosquetão e tentar rodar o grampo. Né? E aí um grampo colado, que a cola não tivesse curada, você vai conseguir de repente soltar aquele grampo e você sabe que você não pode confiar naquilo, ele está solto. E a mesma coisa vale para o grampo batido, né? Você já teve casos aí de grampo batido e você fazer uma alavanca, provoquei o músculo. Enfim, isso aqui é um teste sugerido pelo trabalho do Davi, mas eu acho que é uma prática interessante que a gente poderia pensar em adotar. Bom, eles estão falando aqui que esse teste está incluído na revisão da norma da OIA com uma barra de um tamanho tal, não sei o quê. Bom, eu não sei, eu não costumo escalar com barras. Enfim, mas o teste com o mosquetão é prático, né? Assim, como uma coisa fácil da gente ensinar as pessoas a fazer. E aí eu acho que é o meu último slide. Alguns pontos de destaque aqui da apresentação. O primeiro é o ORF, né, que é a escala de transporte de risco e que exige capacidade de avaliação, principalmente por parte do guia, com relação à via que ele está entrando e tudo mais. E eu acho que é importante que a gente coloque essa discussão entre proteções fixas
eu acho que ela deve ir além de um fetichismo por números de testes de carga. Tá? Os testes de carga são importantes para a gente ter uma série de entendimentos ali, mas eu acho que a avaliação ela é mais complexa, ela envolve outros aspectos que devem ser considerados ao você fazer, inclusive, uma recomendação. Antes, para você poder falar o que é mais seguro, eu acho que você tem que considerar o quadro de uma forma mais ampla. E, por exemplo, a possibilidade de uma instalação de um equipamento, por exemplo, certificado, ser feita com imperícia, porque é um equipamento difícil de ser instalado, e isso gerar uma condição de insegurança. Então, acho que esse foco estritamente nos números dos testes de carga é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente deve analisar essa comparação de todas as proteções fixas de uma forma mais ampla. Enfim, é o que eu estou repetindo aqui. Se ela é difícil de instalar, quais são os erros possíveis, conhecer esses erros possíveis, a possibilidade de inspecionar a proteção fixa instalada, conhecer como aquela proteção degrada com o tempo, né? A forma que ela degrada com o tempo é visível ou ela vai virar uma bomba relógio que você deveria ter um log do tempo de instalação, porque a inspeção não é possível. Então você tem que estabelecer um procedimento que então daqui a 10 anos eu vou ter que trocar. Mas enfim, isso aí implica também num nível de organização ou de responsabilidade que talvez seja impraticável. E às vezes até o aspecto de uso, por exemplo, se precisa de abandono de material ou de cordeletes para rapelar. Tem um caso de um acidente fatal na Chapa em 2008 e que foi uma interícia na forma como o nó foi feito, mas veja, isso entra também na questão da possibilidade dessas imperícias serem cometidas, porque o equipamento exige um uso com esse treinamento, digamos, mais específico. Tudo bem, todo guia deveria saber fazer. É uma discussão maior isso, mas assim, eu acho que é um aspecto também que não pode ser desconsiderado. Tanto que, né, o Avoni e o Ivan tem aquela chapeleta rapelável, né, uma ideia genial aí que eles tiveram. Também acho que é uma coisa inédita no mundo, né? E aí, lembrando também que o histórico de acidentes que a gente tem, né, 5.000 proteções, 6.000 que você falou aqui na UFCA, provavelmente a maioria em grampo, né? Então, o histórico que a gente tem de acidentes, ou melhor, de não acidentes, ou de pouco acidentes, com essas proteções fixas instaladas, com essa série de restrições que a gente comentou aqui. Acho que o termo certo é falha. Falha, perfeito. Não deve ser desprezado. Tá? Então, é claro, de novo, o fetichismo do número, o número do teste de carga é importante, mas o histórico também é um aspecto importante, tanto que equipamentos que foram instalados lá, por exemplo, na Tailândia, quando o cara botou inox, e depois, sei lá, 15 anos depois, ou até em Baratiba, 15 anos depois, você aprendeu que aquilo não podia ser feito daquela forma, o histórico, no mínimo, é um teste nesse sentido, né, de que você não está inovando numa coisa que você eventualmente só vai descobrir que ela vai falhar de uma forma imprevista daqui a 15 anos. Né? Então, isso é um aspecto que o grampo tem um bom histórico. E era isso. Acho que foi